Aí, brother, estamos junto com mais um Zona Mista com Gabay, mais um pós-jogo de Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Ou seja, Cruzeiro 2, fraldas cheias, junto com seu técnico 1. E já vou falar do jogo, mas de novo eu vou bater na tecla, que é o jogo contra o Flamengo. Depois nós vamos falar do youtuberzinho, que veio a falar que não somos torcedores, porque ele é, tal de Júlio, mas não é o caso agora. Quando eu bati na tecla do Flamengo, a importância daquele jogo, que o Palmeiras é um cagão, esse técnico é um cagão, esses jogadores são uns cagões, fraldas cheias, aí vem um youtuberzinho qualquer para mim. Ah, mas eu tenho 300 milhões de seguidores. Sim, você vende like. Esse que é o objetivo. O teu conteúdo é zero para mim. E aí comentam. Então vamos lá. Aquele resultado, se o Palmeiras ganha aquele jogo, joga que nem time grande, não que nem time de segunda divisão, o Palmeiras hoje era líder. Só para lembrar vocês, o Palmeiras hoje é quarto lugar do campeonato. Não, mas Ronaldo tem o campeonato pela frente. Não interessa. Se você vai ganhando, você vai abrindo. Se você vai perdendo, empatando, você vai caindo. Ah, mas tem um campeonato pela frente. É jogo a jogo. Então vamos falar de jogo a jogo. Palmeiras e Flamengo. A importância daquele jogo. Agora vocês entenderam? Porque ganhou de 6-0 do Sporting Cristal, que hoje bate de frente com o campeão da Champions League, que é o PSG. Bate de frente, mesmo time. Tá de sacanagem. Palmeiras entra em campo. Eu não entendi porque essa zaga alternativa inteira. A zaga, eu digo, os dois. Me lembrou o jogo, não sei se foi contra o Corinthians ou contra o São Paulo, que o Palmeiras fez, acho que foi contra o Corinthians, na Neoquímica, se eu não me engano. Bom, não lembro. Que o Palmeiras fez exatamente 2 gols exatamente iguais. Em 5 minutos do primeiro tempo, eu nem tinha colocado, eu nem sei onde passou o jogo. Depois eu fui ver. Eu não estava achando, porque o Premier para mim não estava passando. Estava passando o jogo de todo mundo, menos do Palmeiras. Mas tudo bem. Eu procurando, já estava 2-0 para o Cruzeiro. Olha a idiotice. Um time que tem de investimentos 400 e poucos milhões de reais. 5, 6 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o time adversário. Que o Cruzeiro está embalado, tudo bem. O Palmeiras não bate de frente com o Cruzeiro. Uma vergonha. Um time que não apresentou absolutamente nada em campo. E o Abel Ferreira, na coletiva, me fala que a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou igual. E que o Palmeiras teve 15 escanteios contra 5 do Cruzeiro. Amigão, você está vendendo sonhos? Tem um livro, inclusive, naquela parte que eu falo, que é aquele quadro, já falei, O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, que eu dou dicas de livros, filmes, enfim, para termos mais educação, tal. Vocês quem me acompanha sabe do que eu estou falando. E O Vendedor de Sonhos, 15 contra 5. Mas é óbvio, perdendo de 2-0, você ia continuar na retranca, jogando atrás? Ah, não, mas o Ronaldo foi no começo do jogo. É verdade, ele não estava na retranca. Mas ia estar na retranca de qualquer maneira. Ia jogar por 1, 2, 3 bolas. Porque joga que nem time pequeno. Eu não aceito isso. Um time que tem o tamanho de investimentos do Palmeiras, que é um ano 400 e poucos mil, outro ano 200 milhões. Nós estamos falando em quase 1 bilhão de reais de investimentos para jogar atrás. Vai pra puta que pariu. E aí, vai vir os defensores que nós já vamos falar. Porque ele já mudou o discurso, esse youtuberzinho. Porque eu não tô pegando no pé dele. Não é só ele. Porque é conforme conveniência. É chamar like. Infelizmente, a nossa cultura do Brasil, a cultura do brasileiro, é um lixo. A educação é um lixo. Óbvio que tem exceções. E se compra o que se vende. E se acredita no que se ouve. Não tem formadores de opinião, então o que falam é lei. E aí, vamos continuar. O Palmeiras entra em campo, a gente já vai falar de Abel Ferreira de novo, porque para ele, o Palmeiras teve volume de jogo. Perdendo de 2-0, você ia continuar atrás? É uma coisa idiota. O Palmeiras, quando tem que propor o jogo, é um lixo. Um time de mais de 600, 700, 800 milhões de reais, assim, de contratações.
nos últimos anos. Eu não estou inventando, tá aí, dados. Vamos lá, eu vou pegar aqui, porque senão eu passo a ser mentiroso. Palmeiras começou o jogo com Everton, Giai, que está jogando uma grandeza, mas não... Bruno Fux e Mikael. Por que esses dois zagueiros juntos? Eu queria entender, que até agora eu não entendi. Eles são bons para compor elenco, para jogar juntos. Nunca jogaram, ou se jogar, jogou 1, 2 jogos. Jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Não, nós temos o nosso departamento de médico, nosso departamento disso, daquilo. É isso que eles te apresentaram? E Piquerez. Emiliano Martinez saiu para a entrada do Aníbal Moreno, Richard Rios saiu para a entrada do Lucas Evangelista, Maurício saiu para a entrada do Alain e Rafael Veiga saiu para a entrada do Vitor Roque. E começou o Rafael Veiga de novo. Você já começou com o Rafael Veiga de novo. Parabéns, Abel. Parabéns. Abel, pega as tuas coisas e some do Palmeiras, cara. Estevão e Flaco Lopes saiu para a entrada de Paulinho. Eu acho que está tudo planejado, né, Abel? Tudo que você fez foi planejado. Eu vi o planejamento. Eu estou vendo. Os 2 jogos mais importantes que a gente literalmente teve, e não foi contra o Internacional. É agora que você está lá em cima. Vocês lembram que eu sempre falo uma frase? Chegar lá em cima já é difícil pra cacete. Se manter lá em cima é pior ainda. É muito mais difícil. O que não está entendido nisso? Eu não sou o dono da verdade. É só vocês irem atrás da história. Não só de time de futebol. Uma empresa que chega lá em cima para manter a liderança de vendas, para manter os seus produtos, ela precisa trabalhar muito mais. Ela precisa desenvolver produtos melhores. Ela precisa toda hora estar no mercado. Ela precisa saber dos concorrentes. Ela precisa saber de tudo. O que a gente está fazendo? Somos onipotentes e onipresentes. O Palmeiras, nós somos fudidos. Somos fudidaços. 4º lugar hoje. Ah, mas só tem 2 pontos de diferença. Vocês são compradores de sonhos. A maioria, não estou falando de vocês em geral. Tem sim. Tem sim. Tem sim. A sua parte que não acredita. Eu nem estou falando mais de Leila Pereira. Ela está quieta, fique quieta, não atrapalhe mais que o próprio Abel Ferreira e esse timinho estão atrapalhando. Eu não estou generalizando jogadores, tá? Acaba o primeiro tempo, absolutamente nada. O Cássio não fez absolutamente nada. Aí o Abel, na entrevista, fala que no segundo tempo, realmente o Palmeiras foi para cima, as substituições, isso e aquilo. O que você começa com o Rafael Veiga? Você não entendeu? Ele fez um golaço de falta, ele merece ser titular. Vai pra puta que pariu. Que no futebol moderno, hoje, não tem titulares, não tem reservas, e sim é um grupo. Isso para mim está claro. Vide o que aconteceu na final da Champions. O PSG, que eu não torço para o PSG. Eu não quero saber da França. Qualquer coisa da França que me venha, eu dispenso claramente. Agora, o time do PSG é um time montado e não tem craques. Absolutamente nada. Grupo, ok. Só que para jogo pequeno ter grupo, ganhar de 6-0, isso e aquilo, para mim é blá, 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 blá. Jogo que precisa aparecer, que é Flamengo, que é Cruzeiro. Por que o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tá numa crescente louca. E o Cruzeiro, hoje, tá na frente do Palmeiras, para quem não sabe. 2 derrotas. Por que o youtuberzinho, Júlio, se o Palmeiras ganha do Flamengo, porque a gente não é torcedor, você que é. E eu vou falar porque eu ouvi você hoje. Hoje eu fiz questão. A sua, não sei se você gravou ontem, hoje, não interessa. A gente não é torcedor, você é. Porque você quer falar coisinha quando tem que falar, para ter like. Eu não sei quais são os seus objetivos. Quer dizer, eu imagino. Eu sei quais são os meus objetivos. Eu não preciso ter like. Eu não vivo disso. Esse canal, eu já falei, eu tenho 3 objetivos. O primeiro, tentar colocar nas pessoas a vontade, o prazer, a busca pela educação, a busca pela cultura, o ler, o estudar, faculdade, formar opiniões. 2, é para mim desabafar. 3, se eu tiver like e tiver pessoas que concordem com a minha linha de raciocínio, legal,
Eu agradeço, eu peço likes. Se eu falar que eu não peço, é mentira. Mas podem não concordar e deixar sua opinião. Porque aqui não tem que ser o que eu penso. Agora, eu não fico vendendo ilusões, eu não fico vendendo sonhos para ter like. Eu não fico falando as coisas que as pessoas querem ouvir para ter like. Viu, youtuberzinho? Palmeiras... Ah, mas o Abel falou que o Palmeiras jogou muito melhor no segundo tempo, que ele se colocou. Mas é óbvio. Só me faltava estar perdendo de 2-0 e jogando atrás. Qual a novidade de tudo isso? Ah, mas o Palmeiras deu uma cabeçada exatamente igual. Eficácia. Você fala em eficácia há meses, há ano, e nunca melhora? Então tá faltando treino, é isso que eu tô entendendo? Ou você vai falar que a qualidade dos jogadores é uma merda? Se a qualidade dos jogadores é ruim, é uma merda, você assina embaixo para eles virem. Ah, mas o Mikael teve a mesma jogada que você comentou na coletiva. Ele cabeceou na mesma forma que foi o gol do Cruzeiro. Ele cabeceou da mesma forma e foi para fora. E o Vitor Roque também perdeu uma. Do que você está falando, cara? O Palmeiras tem 400 e pouco. Só esse ano, milhões de reais de investimento, tem que amassar o Cruzeiro. E amassar o Cruzeiro, por favor, entendam, não é golear e que desmerecer o Cruzeiro, não é deixar o Cruzeiro respirar. Esse esquema de jogo defensivo, reativo teu. Você não sabe, eu imagino, de burro você não tem nada, você é muito inteligente, Abel Ferreira. Pelo contrário. Mas é a única forma que você sabe montar um time. É isso. Ser coletivo é jogar atrás ou jogar na frente. Você não aprendeu absolutamente nada com a final da Champions? Você que se fala europeu, que na Europa, que isso... Pega lá, não pega aqui. Aqui não é... Brasil não é parâmetro. A gente sabe que não é parâmetro. É um lixo de futebol. E desde o futebol jogado até as entidades, CBF, presidentes, que é o lixo, é a corrupção, é o mar de lama... É tudo igual. É tudo reflexo. Abel Ferreira, eu acho que uma coisa você fez certo em todo esse tempo. Ah, o Palmeiras cresceu, o Palmeiras mostrou vontade, e eu apoiei isso, quero deixar claro, falei. O Palmeiras mostrou vontade, mostrou isso, mostrou aquilo, mostrou lá, mostrou cá. A única coisa que você falou certo é que você vai rever o teu contrato depois. Eu prefiro que você reveja depois, porque você continuar com esse trabalhozinho, sinceramente, para mim você é o melhor e maior técnico da história do Palmeiras. Eu já falei isso. Eu nunca e não mudo por isso. Mas se o ciclo acabou, acabou. Pegue teu chapéu, pegue tua equipe técnica e sumam daqui. Porque quando você tem elenco na mão, o que você está apresentando é isso daqui. É muito pouco para esse elenco que você tem. Para esse esquema de jogo que você tem. Essa é a minha opinião. Vamos falar desse youtuberzinho. Agora, hoje eu estava começando, agora você fala que é jogo a jogo, mas não dá para entender a tua incoerência. Não, que o Palmeiras perdeu contra o Flamengo nos 2 jogos principais, perdeu contra o Flamengo e perdeu contra o Cruzeiro. Você não falou que era passado o Flamengo? Que eu não sou torcedor. Você falou de mim também, porque eu sou contra tudo isso que está acontecendo. A forma de jogar, a forma de esquema de jogo, a forma do que está acontecendo. Que o Palmeiras tem padrão? Tem, eu não discuto isso. Agora você está mudando? Você está bravo? Você está bravo com o Palmeiras? Não, tá tudo bem, o Palmeiras ganhou de 6-0, porque você estava comigo. Você ainda no teu vídeo fez assim, 6-0 pro Palmeiras contra o Sporting. Afinal, você tem coerência ou você não tem? Você tem... Você é sensato nos seus comentários? Ou realmente é só vender like o que você quer? Você quer like, 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 like. Você fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. Qual é a tua opinião? Eu gostaria de saber. É pobre, é raso, é curta, é vazia? Os seus comentários são vazios? Porque não dá para entender, cara. Eu não tô aqui analisando você. Eu só estou analisando as besteiras que você fala para mim, as merdas que você fala, porque você falou porque eu não sou torcedor. Você se dirigiu a mim também. Ah, coube a carapuça? Não, coube a carapuça, é óbvio que coube. Porque eu falo a verdade.
porque eu tô vendo lá na frente, aí o Palmeiras perde o campeonato, você vai falar, puxa, torcedor, aquele jogo contra o Flamengo, aquele jogo contra o Cruzeiro fez diferença. O jogo contra o Bahia, que o Palmeiras perdeu lá dentro, mas o Palmeiras deu 489 chutes no gol, e o Bahia deu um e fez. Aí entra eficácia. E aí você vai falar isso, que o Palmeiras não tá treinando eficácia. Não, puxa vida. Esse é você, cara. Esse é você. Você fala o que as pessoas querem ouvir por causa de like. É o que eu imagino. É a minha opinião. Agora, se não é você que tem que saber, cara. É nojento ver. Não é esse youtuber. É quando eu digo que nós temos pessoas, na minha opinião, não qualificadas, que não têm conteúdo, e traçar um objetivo, cada um com seu objetivo, como tem pessoas. Eu vou ser youtuber na minha vida, não preciso trabalhar, vou ganhar aqui um patrocínio, outro patrocínio, eu vou viver e não vou trabalhar, e isso, pelo menos, eu não estou falando desse youtuber, por favor, eu estou falando em geral, mas eu vou viver disso, então façam com qualidade, apresentem alguma coisa, apresentem conteúdo, apresentem qualidade, apresentem opiniões. Opiniões você pode errar, não errar, faz parte. Mas pelo menos uma oratória como tem que ser. Eu não estou pedindo muito, vai fazer faculdade de jornalismo, porque a gente vê tanto jornalista formado com uma qualidade abaixo do medíocres. Agora, que façam uma coisa justa, imparcial, não parcial. E parem de ficar julgando quem é torcedor, quem não é torcedor. Porque com isso que está sendo apresentado, pessoas extremamente, na minha opinião, não qualificadas, como esse youtuber, eu não estou pedindo para vocês virem para mim dele. Continuem acreditando. Aí depois vocês ficam com raiva. A terceira coisa que eu ia falar, que eu comentei, que os objetivos do canal, blá, 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 eu sou palmeirense de coração, já fui fanático. Mas eles não pagam as minhas contas. Acabou o jogo, eles vão se encontrar um com o outro. Por exemplo, alguns jogadores do Palmeiras vão jantar junto e o torcedor que se foda, se vocês não perceberam. O torcedor tá lá com raiva, puto, emoção, vai lá para casa, briga com os filhos, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com a tia, no enterro, com o cachorro. E os caras estão cagando e andando. E aí vem os vendedores de lixo. Vem os vendedores de ilusão, vem os vendedores que falam exatamente o que a pessoa quer ouvir, para comprarem. Esse é o Brasil. Só para acabar, jogo patético, nojento, porco do Palmeiras. Parabéns do jeito que vocês vão lá para o Mundial de Clubes, essa vergonha. Eu queria dar um recado. Eu sei que ele nunca vai me ouvir, não vai nem chegar a ele, mas, de verdade, eu queria dar um recado ao nosso amigo Ancelotti, que além de jogador vencedor, é um técnico multivencedor. Cuidado com as tuas escolhas quando você pensa que você tem que ter lugar cativo para Neymar. O Neymar, ontem eu falei isso, hoje, para quem vê a UOL, Casagrande, eu não sei se o Juca Kfouri, que eu não considero absolutamente esses caras, zero para mim, zero à esquerda, mas estão falando do Neymar. Então, ontem, inclusive um deles falou exatamente o que eu falei ontem. O Neymar atrapalhou, a palavra que eu usei, destruiu, se eu não me engano, o Santos. Está aqui. Agora, com o Neymar expulso, o Santos perde para o Botafogo e afunda no Z4 do Brasileirão. Isso é matéria da UOL. Qual a novidade? O que vocês esperavam do Neymar? 5 meses, 105 milhões de reais. Ele jogou quantos jogos? Fez 3 gols, 3 assistências. E conseguiu ontem acabar com o time do Santos. Que o Santos estava melhor em campo, diga-se de passagem. Ele deixou, se o Santos ganha, o Santos saía da zona de rebaixamento e passava toda a data FIFA, tudo isso, todo esse tempo, sem preocupação momentânea de estar na zona do rebaixamento. Esse, Ancelotti, esse é o camisa 10 que você acha que você vai ter? Parabéns. Então, você me desculpa, se você colocar Neymar,
a podridão da CBF te pegou. Eu não sei qual foi o acordo. Eu não posso dizer, não vou acusar. Mas a gente sabe como funciona o lixo, o mar de lama, a corrupção, a incompetência, a escória que é não só Brasil, desde o seu presidiário, condenado e bandido. A gente sabe como funciona toda essa escória de políticos, não. Porque para mim não são políticos. São podres. É a escória da humanidade, para mim. Então você, se já foi mordido, parabéns. Leva esse cara, que eu não vejo absolutamente nada, até o Barcelona. Para mim jogou muita bola. Depois do Barcelona, que fazem quantos anos? 6, 7, eu não tenho ideia. Para mim, não faz, ele não limpa a chuteira de muito jogador hoje que joga. Não limpa a chuteira. Agora, ele realmente ganhou, ele tem que ganhar o melhor do mundo em celebridade. Esse cara e o Cristiano Ronaldo ainda faz, óbvio. Esse cara e o Cristiano disputam a maior celebridade. E para finalizar, o nosso amigo Corinthians. O Conselho Deliberativo, não sei, destituiu do cargo Tuma Júnior, Romeu Tuma Júnior lá, não sei das quantas. Agora Augusto Melo entra tem uma conselheira que é apoiadora dele e diz que não valeu o impeachment. Esse é o lixo do futebol brasileiro, não é só o Corinthians é o líder de audiência nas páginas policiais. Líder de audiência. Esse clube, se eles eu escuto algumas pessoas e falam que realmente o Corinthians quer ser vendido. O Benjamin Bach fala isso. E eu respeito muito ele. Por quê? Porque para mim ele é imparcial. É um cara extremamente consciente no que fala. E não tem essa de clubismo, não, o cara é corintiano, deixa claro, mas ele vê a realidade. Se é esse o objetivo, Neguinho vai fazer a farra. Agora tem um detalhe. Cuidado que esses caras que estão pensando em virar SAF Corinthians, e se eles tocarem, eu não sei quem vai pôr o cheque, porque se eu vou e ponho o cheque, ninguém manda, todo mundo no olho da rua. E mais, eu faço sim uma auditoria, consultoria séria, porque se tem merda, vai para prisão, vai para cadeia. Só que nós temos uma torcida, Gaviões da Fiel, que ela é fodida e que está continuando com a vaquinha, porque ela é conivente. Quando você faz isso, mostra conivência com essas administrações. Não, nós estamos tentando salvar o Corinthians. Será que não tem um cara consciente nessa torcida para falar, a gente está sendo conivente com toda essa merda, esse lixo, essa podridão, essa escória que é o Corinthians? E não é só o Corinthians, gente. Põe o futebol brasileiro todo. Não, o nosso objetivo é salvar o Corinthians. Acordem. O que é real, o que não é real. É por isso que eu sou totalmente contra todas, quaisquer e cada torcida organizada no futebol brasileiro, quiçá no mundo. Eu não entendo muito, desde a época dos hooligans, isso e aquilo, mas tá deixado, né? Deixei a dica para vocês. Cada um pode concordar, não pode, querem deixar o comentário, por favor, para mim é importante, não precisem concordar comigo. Eu só peço que respeitem, porque eu não preciso concordar com vocês, mas eu respeito as opiniões. Portanto, que venham com educação, como tem muita gente comigo que, troca ideia e não necessariamente concorda comigo, ou eu vice-versa. É assim que a gente cresce. O crescimento não é todo mundo falando amém para o outro. A discordância faz você começar a pensar em coisas diferentes que você não pensou. Perfeito, mas com respeito. Rapaziada, ótima segunda-feira. Ótima semana a todos. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. E vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu. Ótimo dia novamente. Eu agradeço.